Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje a gente começa a conversar um pouquinho sobre o livro Paulo Estevam, da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Para que a nossa conversa seja proveitosa, acho bom a gente ler, em primeiro lugar, o prefácio de Emmanuel, que explica um pouco o propósito dessa obra e como ela pode nos ajudar na nossa vida. Então vamos lá. Breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Quanto à primeira hipótese, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referência a seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte, há tendência à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e os regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a reconhecer os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado.
foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O mestre chamou-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, o que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito, para os que vivam em espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Emmanuel Pedro Leopoldo, 8 de julho de 1941. Como vocês podem ver, o livro foi publicado em 1941 e este ano comemorou no dia 8 de julho 80 anos de sua publicação. É um livro antigo, foi escrito há 80 anos por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, mas quando a gente começa a ler este prefácio e toda a obra, a gente começa a perceber o quanto as lições contidas nesse livro são preciosas e atualíssimas para qualquer tempo, na verdade. Acho importante destacar que esse é um livro escrito por um espírito e muitas pessoas podem ter dúvida de como que isso funciona. E é importante a gente destacar que, em primeiro lugar, a gente precisa ter a noção de que nós não morremos com a morte do nosso corpo. Nós continuamos vivos em espírito, invisíveis para muitas pessoas, mas continuamos vivos em outro plano de frequência da matéria, que a gente chama de plano espiritual. E nós, em espírito, podemos nos comunicar como diariamente acontece por meio do pensamento e pela mediunidade mais ostensiva, como é o caso desse livro. Os espíritos, ou nós, poderemos nos comunicar com aqueles que permanecem na Terra. Existem muitas evidências científicas de várias datas, de várias épocas. A obra de Allan Kardec é um estudo científico sobre a existência do mundo espiritual e da relação dos espíritos desencarnados, como a gente diz, né, que já faleceram, que estão sem o corpo de carne, com os espíritos que agora nós estamos aqui na Terra, encarnados. Então essa comunicação foi estudada por Allan Kardec. Mas diversos outros cientistas, tanto mais antigos quanto mais atuais, estudam essas relações. E quem tiver um pouco mais de curiosidade científica, vamos dizer assim, pode encontrar bastante material na internet, diversos grupos que se dedicaram a comprovar a existência da vida espiritual. Então, quando a gente lê um livro que foi escrito por um espírito, a gente não está lendo somente um romance, uma ficção, coisas inventadas pelo autor físico. Conforme Emmanuel mesmo explicou no prefácio, estamos lendo algumas coisas que são conhecidas a respeito de Paulo no plano espiritual e que até então
até a publicação desta obra, não eram conhecidas no plano físico por nós aqui na Terra. A leitura de Atos dos Apóstolos, dos Evangelhos, não nos permite conhecer tudo que essa obra tem para nos revelar, para nos mostrar. Então, quando a gente está lendo esse livro, a gente está lendo fatos, estamos lendo informações verídicas. E como que a gente vai saber se elas são realmente verídicas? Também existem estudos sobre as obras de Chico Xavier, principalmente as obras históricas, mas também as obras mais científicas, de comprovação das informações que ele trouxe em 1941. No caso dessa obra, uma comprovação posterior dessas informações. Então, basicamente, a ideia é que Chico Xavier não tinha acesso no mundo físico a certas informações que ele escreveu no seu livro, e essas informações posteriormente, às vezes décadas depois, foram confirmadas por cientistas, por vários estudos, às vezes nem espíritas. E aí alguns grupos espíritas já fizeram estudos a respeito disso, coletando essas informações arqueológicas, históricas, arquitetônicas das cidades descritas por Chico, mostrando que as informações contidas no livro não poderiam vir da fonte Chico Xavier encarnado e que são verdadeiras, se mostraram verdadeiras pela ciência. Isso mostra, mais uma vez, que esses livros de Chico Xavier contêm informações verdadeiras e cientificamente comprováveis. A existência de informações verídicas nessas obras evidencia que foram, de fato, adquiridas, coletadas por outras inteligências que não a de Chico Xavier e das pessoas encarnadas naquele momento na Terra, o que é uma forte evidência também da realidade espiritual. Feitas essas considerações iniciais, acho importante a gente ler esse livro com esse olhar, o olhar de que ele não traz um romance, apesar de ser romanceado em termos de gênero textual, mas ele não traz um romance fictício, ele traz a narração de acontecimentos verdadeiros. E isso faz com que as suas lições morais tenham uma força enorme para transformar a nossa visão da vida e do propósito de estarmos aqui reencarnados na Terra. Para começar, Emmanuel discute essas tradições do plano espiritual para mostrar que Paulo não é nem um predestinado, aquele que recebeu de graça todas as bênçãos para se tornar um santo, e nem aquele fanático inflexível que muitas vezes podemos conhecer. Emmanuel destaca a característica de um homem transformado verdadeiramente por Jesus Cristo, um homem que se levantou das lutas humanas, que se desfez de diversas situações difíceis para ele, vinculadas a ele, e se desfez dessas situações para abraçar os convites de Jesus diariamente, por décadas, até então ser reconhecido como um apóstolo, como nós o conhecemos hoje. Emmanuel resgata essa visão de um homem que foi muito transformado por Jesus por um motivo pedagógico, por um motivo didático, que tem tudo a ver com as nossas necessidades atuais. Emmanuel se refere às igrejas amornecidas da atualidade e aos falsos desejos dos crentes para justificar a escrita da obra Paulo Estevão. Em resumo, Emmanuel está dizendo que o livro Paulo Estevão nos ajuda a entender como igrejas devem realmente funcionar, como agrupamentos religiosos podem realmente atender aos interesses superiores de Jesus e, no campo individual, como nós, pessoas que conhecemos a Jesus, podemos ser verdadeiramente cristãos, não amornecidos. Então essa obra tem uma relevância coletiva e tem uma relevância individual muito fortes. Para explicar o que são essas igrejas amornecidas e o que são esses falsos desejos dos crentes, Emmanuel diz que em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço, que nós disputamos prerrogativas de Estado, distanciamos-nos voluntariamente do trabalho justo, suplicamos a proteção sobrenatural do céu e que a gente se acomoda, preferindo dominações, destaque de ordem material, a nos renovarmos verdadeiramente para Jesus.
aí vem o chamado, né? Paulo foi chamado. E a gente usa isso para dizer que, mas eu não ouvi meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado. Emmanuel responde que todos nós temos o nosso chamado. Todos nós temos um ministério divino. E que muitas vezes, se nós não sabemos ainda qual ele é por desatenção, por negligência e por falta de querer ouvir, de parar para ouvir e de pagar o preço que esse chamado muitas vezes nos pede. Porque Paulo foi convidado por Jesus a se tornar cristão, a segui-lo, mas Jesus disse a ele o quanto ele precisaria sofrer ainda por amor a ele, para se renovar. Jesus foi desconstruindo um rabino orgulhoso, esperança de uma raça, destacado homem na sociedade da época, e foi construindo um servo fiel, humilde, fervoroso, generoso, implacável no sentido de que não desistia nunca de continuar servindo e fazendo valer aquele chamado inicial de Jesus. Outra coisa importantíssima que Emmanuel destaca nessa introdução, nesse prefácio do livro, é a relação de Estevão e Paulo. Como Estevão influenciou a caminhada de Paulo. E a frase mais bonita dessa explicação é que cooperação é amor, e amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então existe também nesse livro um convite para união, para a cooperação, para cada um fazer a sua parte, para estarmos em cooperação com o plano espiritual, na realização da melhoria do nosso planeta, do nosso plano físico, de nós mesmos, e que essa cooperação é que nos alimenta, que nos equilibra. Se o amor equilibra o universo, é ele que nos equilibra internamente, é ele que equilibra a sociedade, é ele que vai equilibrar tudo. Então essa cooperação entre Estevão, um mártir que foi morto por Paulo e se tornou no guia espiritual de Paulo, aquele que o acompanhava de perto e que o intuía nos passos do trabalho que ele tinha para realizar aqui na Terra, essa cooperação entre o perseguido e o perseguidor que se transformou em servo e trabalhador de Jesus é muito incrível e é uma lição por si só. Essa foi uma pequena introdução, só uma reflexão inicial sobre esse prefácio, e acredito que a cada comentário que a gente for trazendo, vocês poderão ver o quanto essa obra é rica, o quanto ela nos muda o ambiente mental, nos auxilia e nos convida a olharmos para dentro de nós e a realizarmos na nossa vida, pouco a pouco, o propósito que Deus tem para nós aqui nessa encarnação, como ela nos liga a um ambiente espiritual diferente, de ensinamentos superiores, que não são determinísticos, que não são dogmáticos, que não são cartilha moral para ninguém, mas que nos convidam a uma reflexão individual e a uma certeza, uma firmeza num caminho de renovação e de serviço ao próximo e a Deus em nosso próprio favor. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade de luz possa amparar a cada um nas suas dificuldades, nas suas dores, possa ajudar a cada um também a olhar para a dor do outro, a servir com o que possui de melhor, a quem estiver ao lado, a quem estiver precisando, para nos tornarmos úteis nas mãos dos bons espíritos e que esse livro possa trazer bons frutos para a nossa alma. Fiquem com Deus e até a próxima.